Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como todos já sabem, eu sou a Rosana, da Artesanal Padaria Saudável. E hoje nós vamos aqui dar continuidade ao nosso projeto, que é instruir vocês, tirar todas as dúvidas do que é essa proteína glúten, que vem tanto sendo questionada e falado ultimamente, né, sobre o glúten, mas tem muita gente que não sabe quais são os sintomas, o que acontece com cada pessoa, quais são os tipos de alergias causadas pelo glúten. Então hoje aqui eu quero falar para vocês, dar continuidade sobre o que é o glúten. Então, como eu já havia falado, o glúten é uma proteína encontrada no trigo, cevada e centeio. E essa proteína, ela vem sendo modificada há muitos anos, praticamente desde 1943. E de lá para cá, vem causando, sim, muitas doenças, principalmente aquelas pessoas que têm a probabilidade de ter uma doença autoimune. Então, gente, hoje essa proteína é considerada a vilã das doenças. E aqui hoje eu trago para a gente conversar, para a gente bater um papo bem legal, 3 pessoas maravilhosas que têm sintomas ou têm uma dessas doenças, que eu digo que o trigo pode causar a doença celíaca, que é uma doença autoimune, a alergia ao trigo e também a intolerância ao glúten. E vocês sabem que todas elas têm reações praticamente todas iguais. Então hoje eu tenho aqui para conversar com a gente a Alane, a Amanda e a Amanda. E cada uma delas vai falar um pouquinho de quando descobriu essa alergia, essa intolerância, né? E quais foram as reações que elas tiveram que levaram ela a procurar um especialista para saber realmente o que era na verdade. Então vamos começar aqui com a Alane. Oi, Alane. Oi, gente. Olha, então, eu descobri, né, há 3 anos atrás a intolerância, mas assim, passei anos passando muito mal. E, inclusive a minha mãe conta que desde 8 meses com a papinha eu já tinha muita dificuldade, problema com intestino, digestão. E assim, mesmo não consumindo na papinha, mas ela me amamentava, então vinha no leite, né? E os anos foram se passando e demorei muito, aí com muitos sintomas, dores abdominais, muita assim, distensão abdominal também, que era caso assim, que era o mais... Praticamente é o que acontece com todos, né? Essa distensão, esse inchaço no estômago, né? Muito. E assim, ia aos médicos e o médico, tá comendo muito pão, come menos pão, menos carboidrato, mas não era isso. Era o pouquinho que eu consumia, já era o suficiente, né? Claro que tem a proteína, já para causar todos esses danos. Então, assim, foi depois de muito tempo, e aí eu procurei aí estudar, e aí eu fui fazer um técnico em nutrição, que foi aonde aí que abriram as portas, que aí eu comecei a investigar. Falei, não tá normal, então vamos atrás. E depois, assim, de comer uma pizza, que eu passei muito mal, eu até comentei com a professora, assim, nossa, eu não tô legal. Ela, Alane, mas é normal a gente ficar meio, sentir, né, um pouco inchada, isso é normal. Eu falei, não, gente, não é normal, isso não é normal. Alane, deixa eu te fazer uma pergunta. Ninguém acreditava, né? Ninguém. Os médicos não tinham essa consciência ainda de que o glúten era o causador de tantos mal-estar, de tanta dor, de tanto inchaço e doenças, né? Não. Eles não levavam em consideração, não é nada, né? Aí vai trocando uma coisa pela outra e os sintomas continuam. Não foi assim? Sim, assim, depois dessa pizza mesmo que eu falei, achei que estava estragada, alguma coisa, eu falei, gente, não tá normal. E aí fiquei uns 3 dias muito mal.
E aí procurei o médico, e aí o médico colocou um monte de remédios, mas assim, remédio para flora intestinal, para isso, para aquilo, mas nada adiantou. E isso ainda eu passei mais uma semana sentindo dores, até procurar um médico, né? Que assim, não é nem um clínico geral que me ajudou. E aí foi onde ele pediu o teste e aí deu. Um teste de exame de sangue? Exame de sangue. Então, gente, Exame hoje tem mais exames que comprovam essa doença, né? Essa alergia. Hoje tem endoscopia, tem o exame de sangue que ela fez, mas está muito melhor, né? Ele abrange muito mais coisas para descobrir. Então, hoje está mais fácil, mas antigamente era um caos, né? Antigamente era um caos. E assim, simplesmente a hora que abriu o exame, né, falou, então a partir de agora você não vai poder mais comer glúten. Eu lá sabia o que era glúten. Nossa, né? é verdade, então ninguém sabe. Eu sabia o que era glúten, eu falei, doutor, e aí? Mas esquece, chance, né? Zero pizza, zero pão, zero isso, zero aquilo, eu saí de lá, mas e agora? O que eu vou comer? Né? A pergunta de todo mundo, né? Porque o glúten está em tudo. Sim. E tá agora, o que eu vou comer? Eles botam farinha de trigo até no remédio, até na cápsula, não é? Sim. Então, em tudo nós temos que ler os rótulos hoje em dia, né? Tá até de uma bala, tá, gente? Não, é verdade. Até cosméticos, né? O que eu falo, até cosméticos. Então, hoje precisa tomar muito cuidado. Mas que bom que você descobriu, porque o importante é isso. E todos pensam que depois que descobre a vida acabou. Não, gente, começou. Porque vocês simplesmente vão parar de comer um alimento que está te causando mal. E, aliás, causa mal para tantas pessoas. Aliás, para quem não sente ainda algum sintoma, um dia vai sentir. Porque essa proteína realmente é uma vilã mesmo e causa muito problema de saúde. Então, obrigada, Lani, mas vamos continuar aqui conversando. E então agora vamos falar com a Amanda, minha filha, gente. Minha filha. Oi, boa tarde. Bom, acho que a gente descobriu quando eu tinha 21 ou 22 anos de idade. Acho que Na verdade, com 13 para 14, não foi? Não, que você foi no médico? Foi na época da faculdade. Na época da faculdade. Quando eu tinha em torno de 21, 22, eu acho que já vai fazer quase uns 15 anos já. Tá. Que a gente descobriu. E naquela época realmente não tinha nenhum teste. Não tinha teste de sangue, não tinha nenhum tipo, né? Então era muito difícil, muito complicado realmente de saber o que era. E os meus sintomas começou com muitas cólicas abdominais e o intestino soltar em momentos inesperados. Então tava lá na igreja, de repente, Soltava o intestino. O intestino soltava, tava andando na rua, o intestino soltava. Então, e ninguém descobria o porquê que, né, vinha com distensão, vinha com bastante cólica e depois uma diarreia muito, muito forte. E aí chegou a fazer vários exames, mas ninguém tinha identificado ainda como uma alergia ao glúten. E aí os sintomas foi se agravando quando eu comecei a ter episódios de desmaios. Quando eu lembro uma vez que eu trabalhava com estética, estava atendendo uma cliente, fazendo massagem, e aí eu fui caí dura. Esse dia eu não esqueço, ela estava se arrastando no chão. Então começou a ter frequentemente esses episódios de muita dor e a pressão caía e eu desmaiava de madrugada, durante o dia, até que a gente encontrou uma nutricionista, a doutora Zilda. Foi ela que fez foi primeiro um tipo testes, né? Primeiro um tipo de detox, limpando todo o organismo e depois reintroduzindo os alimentos e a gente fazendo um diário para cada um desses alimentos que eu ia reintroduzindo para ver os sintomas e tudo mais. Aí ela detectou, né, essa questão tanto no meu caso com a lactose quanto com o glúten. E um pouquinho antes ainda da gente encontrar essa nutricionista, os sintomas se agravaram um pouquinho mais, foi a parte que começou a pegar o sistema nervoso. Isso, que eu acordava de madrugada e não sentia a minha perna. Isso mesmo. Aí eu ia pisar no chão, caía no chão, não conseguia sentir as pernas.
E a gente chegou aí no neuro, e o neuro falou que era estresse, que não era nada demais, que poderia ser emocional e tudo mais. Mas os sintomas sempre iam continuando. Depois começou com dores no corpo, na articulação, aí foi no reumato, aí o reumato falou que era fibromialgia, também por conta de estresse, da faculdade, emocional. Mas aí quando entrou essa nutricionista e fez toda essa detox, e aí deu o diagnóstico, começou a corrigir a alimentação, todos esses sintomas sumiram. Então não teve mais dor no corpo, não teve mais dor na articulação, não teve mais a perna falhando. Então a questão também com a parte do intestino só acontecia quando eu comia realmente, né? Porque é um processo difícil. É um processo difícil realmente porque você fala, e agora, né? Porque você também tá ali na adolescência, seus grupos de amizade saem para comer lanche, pizza, é aniversário, tem bolo, tem docinho. E até você aceitar esse diagnóstico para sua vida e a sua consciência mudar para tornar isso um novo hábito, um novo estilo de vida, leva um tempo, né? Hoje eu consigo ser totalmente grata ao que aconteceu, porque eu vejo o quanto a minha qualidade de vida melhorou a partir disso, né? Me fez sempre ir para um caminho melhor, ter escolhas melhores nessa questão alimentar. Mas foi um super processo para chegar até... Super processo, bem falado. Um super processo para chegar nessa aceitação e nessa mudança de estilo de vida, né? Mas foi isso. Hoje eu tô com 37 anos, já acho que eu não como... O glúten já não faz parte da minha vida, sei lá. Muito já, tempo. Há muitos Desde quando a anos. mamãe abriu a padaria? Eu acho que sim, é. Porque aí facilitou muito, né, a vida. Mas eu acho que isso já faz aí bastante tempo, assim. E muitas vezes eu sou muito grata mesmo, porque toda vez que você vai em médico, faz exames, tá sempre tudo muito bem, me sinto muito bem. E é isso. Então, eu acho assim, por todos as lives que eu venho assistindo de médicos, de nutricionistas, nutrólogos, que estudam e entendem o que acontece com cada pessoa, eu venho vendo que nós passamos por tudo isso, né? E que as pessoas estão passando hoje, mas às vezes não querem a mudança de vida, não querem mudar o estilo de vida em relação à alimentação, porque tem medo de ficar sem sair e tudo mais. Mas não tem diferença, né? A diferença única que a gente entende é que, infelizmente hoje, o comércio, né? Os restaurantes à noite, pizzaria, ainda não entenderam que isso é verdade, é verdadeiro, e as pessoas querem ter vida social, querem sair para comer uma pizza e chega na pizzaria, tem sim a pizza zero glúten. Gente, não é tão difícil assim, né? E num barzinho, tem uma porção zero glúten. E as pessoas acham que é muito difícil, que não vai ter cliente, e vai sim. Porque nem eu imaginava que em São Carlos, aqui que é a nossa cidade, tem tanta gente intolerante e alérgica ao glúten. E um dos motivos que eu abri a padaria, há muitos anos atrás, foi isso mesmo, da minha filha passar tão mal. E isso, quando ela começou a fazer os testes com 20, 21 anos, mas o que eu passei com ela na infância, porque a minha família, eu, a minha mãe, sempre fizemos doces, salgados, bolos para fora. E ela, pequenininha, todo bolo que eu fazia para fora, ela ficava assim na pia querendo bolo para ela igual. E eu fazia um bolo para ela e ela passava mal. E para sair numa pizzaria, ela comia pizza, ela queria um sorvete. Aí a gente dava pizza, o sorvete, saía correndo para a Unimed, para o hospital, para casa, porque ela passava muito mal. Só que a gente não entendia, então eu trocava, como se fala, 6 por meia dúzia, e ela continuava com os mesmos sintomas. E graças a Deus, hoje ela se cuida e sabe muito bem o que faz mal para ela. E tá cada vez mais linda, né? Porque realmente o glúten é isso, sabe? Tirando isso, você vai ter uma ótima saúde, você não vai envelhecer, a pele, o corpo, os órgãos, células, todos eles vão trabalhar direitinho no seu tempo, né? E falando em cada coisa no seu tempo, é isso que eu quis dizer quando
O glúten vem fazendo mal para todas as pessoas. Por quê? Porque o próprio homem muda o caminho das coisas, o curso das coisas. Então vem mexendo para que produza mais em menor tempo e vai mexendo sem pensar nas consequências. E não é só nós que sofremos, são os animais também. Aí vai lá a vaquinha, come lá a ração que tem glúten, vai o porquinho, come a ração que tem glúten. Todos eles estão com o intestino doente. E o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, nós dependemos da saúde do nosso intestino para que o resto do corpo sobreviva bem, né? E caminhe como tem que caminhar, né? Sem acelerar as doenças, sem provocar doenças. E é isso, gente. Todas as pessoas têm que ter consciência. Prestem atenção nos sintomas que vocês estão sentindo. Dor de cabeça, enxaqueca, diabetes, diabetes tipo 2. Tem tantas, todas as ites. Se eu falar de todas aqui, vou ficar até amanhã. Mas todas as ites são sintomas da nossa má alimentação, do glúten, do leite, né? Tudo isso vocês têm que investigar. E é por isso que eu estou com esse projeto, tá bom? Então agora a gente vai para outra Amanda e ela vai falar um pouquinho como é que ela descobriu também essa alergia ao glúten, alergia ao trigo. Oi pessoal, tudo bem? Eu descobri a minha intolerância / alergia sem querer. Porque eu sempre fui uma pessoa muito inflamada, sempre comi pizza, lanche, nunca tive problemas em relação a isso. Como eu estava muito inflamada, o corpo já estava acostumado. E eu estava tendo muitas crises alérgicas respiratórias em 2021, ainda na pandemia. E eu falei pra minha mãe, tem alguma coisa de errado com o meu corpo, que não tá normal. Eu fui numa alergologista e num teste de alergia deu que eu tinha alergia a uma dos componentes lá do glúten. E eu falei, e agora? O que eu faço? Porque a gente fica sem saber, né? Tá tão acostumada a pizza, lanche todo fim de semana, pastel, tudo de gostoso. E a gente fica um pouco perdida, né? Aí eu falei pra minha mãe, eu passava já com nutricionista, ela falou, vamos tirar aos poucos. Eu fiquei 4 semanas completamente sem glúten e a minha irmã ia casar. E a gente foi tomar um café da manhã num estabelecimento daqui. E eu comi tudo que eu podia. Eu comi sonho, eu comi pão. Tudo que não podia, mas que você teve vontade, na verdade, né, Amanda? Eu comi muito glúten e no dia seguinte eu tive a consequência. Muita distensão abdominal, presa no banheiro o dia inteiro, não passava. 2 dias depois veio a enxaqueca, que eu tenho muito frequentemente quando eu como alguma coisa que tenha glúten. Eu tenho muita enxaqueca. Hoje em dia eu sei lidar um pouco melhor se eu como alguma coisa, eu sei que vai me fazer mal, eu tento driblar com remédios, coisas que não deveria fazer, porque eu sei o que faz mal, nós sabemos, né, o que faz mal, mas às vezes dá vontade e a gente come. Sabendo que vai passar mal. Mas hoje em dia eu consigo lidar melhor, no começo foi muito difícil, eu chorava porque eu queria comer as coisas, porque é aquilo que você falou, não tem muitos lugares aqui que são acessíveis. Não tem. Que você chega e fala, eu sou alérgica a glúten, você tem alguma coisa? E a pessoa não tem. Teve um dia que eu tava com muita fome, eu cheguei no estabelecimento, eu falei, moça, você tem alguma coisa sem glúten? Ela olhou pra minha cara e falou, não. Eu falei, moça, nada? Tipo um suco? Ela falou, eu não sei. Eu falei, você não sabe o que é? Como que é, né? Não sabem o que é, realmente. E a gente fica um pouco perdido.
E aqui ainda falta muitas pessoas. Eu falo que é artesanal. Quando eu descobri, foi o primeiro lugar que eu vim. Porque eu falei, lá tem tudo que eu posso comer. E quando eu descobri, era perto do meu aniversário. E eu descobri vocês porque eu ganhei um vale de presente. Que e aí legal. eu vim e comprei as famosas Carolinas. Que são as Famosas melhores Carolinas, do mundo. deliciosas. São Nossa. perfeitas. E a gente vai vivendo um dia de cada vez, né? E eu falo, tem muita coisa que, óbvio, não é o mesmo sabor, são coisas diferentes. Mas, que nem quando eu vim aqui na Páscoa, a colomba, eu quase chorei de emoção, gente. De tão gostoso que era. Ai, eu não tenho nem palavras. De verdade. Quando eu vou num lugar e o estabelecimento fala que eles têm a opção sem glúten, eu falo, nossa, moça, eu vou chorar aqui na mesa porque não é todo lugar que tem. Sim. E você se sente incluída pelo básico, por ter alguma coisa que te atende. Isso E mesmo. faz muita diferença. Fica a Faz dica muita para diferença. os estabelecimentos da cidade. Então, em falar em dicas, tem o Brooks, que tem o nosso pão, né, de hambúrguer. Inclusive, tem fui lá o- semana passada, uma deles. E o lanche deles é maravilhoso. Ele tem o nosso pão. E também a pizzaria Dom Quixote. Eles têm a nossa massa de pizza Labroto. Então fica aí a dica para vocês. E aí eu quero falar um pouquinho também da minha pessoa. Assim, eu quando abri a padaria, eu descobri um câncer. E naquela época também ninguém falava nada, né? Eu acho que todo mundo pensa que a gente vai dessa para melhor. Come de tudo, você pode comer de tudo. E hoje eu entendo que se eu tivesse tido essa consciência lá atrás, que o tão importante que era essa padaria para todos, eu teria como se diz, teria tido uma alimentação muito melhor. Eu já tenho, porque eu passei pelo câncer ótima, gente. Eu não passei mal, nem com a químio, nem com a rádio. Trabalhei careca, trabalhei doente, não senti nada, porque minha alimentação sempre foi muito colorida, né? A mesa da minha casa sempre foi muito colorida. E assim, um não podia uma coisa, outro não podia outra. E eu adorava cozinhar para todos. Então, cada um tinha lá a sua refeição gostosa. Um gostava só do branco e preto, outro gostava do colorido, outro não podia isso, não podia aquilo. Então, eu tentava fazer o melhor para todos. Mas que, na verdade, hoje eu entendo que todos tinham uma certa intolerância ao glúten, ao leite, né? Então, se eu tivesse também tido essa consciência, muita coisa eu tinha evitado, né? Mas, graças a Deus, eu tinha um pouco de consciência, que hoje eu estudo muito mais. Então, hoje eu entendo que o meu trabalho é muito importante. As pessoas às vezes olham uma padaria dessa, todo mundo fala, você é maluca, para quem que você vai vender? Sabe? Como é que você vai sobreviver? Então, eu pensava assim, eu não posso trabalhar só com o intolerante ou alérgico ao glúten ou celíaco. Eu tenho que trabalhar também com as outras restrições e dietas alimentares para que o meu público seja maior. Tá, mas só com as dietas também, mas será que vai ter tanta gente assim com alergia aqui em São Carlos? Gente, aí o que eu fiz? Não, tem que ser saudável, né? É como eu digo sempre para o vegano, é uma consciência, né? De não comer o animal, e eu super concordo. Só que eu entendo que o vegano, às vezes, não tem muito também produto no mercado, porque a maioria é industrializado, né? Não é uma alimentação que a mamãe faz, que o papai que a mamãe e a vovó já fez, né? Que é saudável. Então, eu resolvi juntar tudo isso aqui na padaria. Tudo. O saudável com todas as alergias e dietas alimentares. Então, eu trouxe para cá os diabéticos, né? Os celíacos, os alérgicos ao leite, a proteína do leite, a lactose, a intolerância à lactose. Eu trouxe todos os fitness, o soja, porque eu não uso nada de soja. Então, nem corante, porque, gente, tem criança alérgica a corante, tem gente alérgica a níquel.
Tem gente com tantas alergias que vocês nem podem imaginar. E eu procuro atender a todos. Então, com esse tempo, que já vai para 9 anos, na verdade 10 anos, porque eu comecei em casa, cada dia mais eu entendo a importância do que eu fiz e do que é essa padaria para as pessoas. E graças a Deus, Deus está me possibilitando enxergar tudo isso e cada dia mais lutar e estudar mais para conscientizar todo esse público, né? As pessoas do que é ter uma alimentação melhor. E aí não é tão difícil, pode ter em casa, não precisa ser sempre pão, né? Ó, comida de verdade não tem glúten. Arroz, feijão, salada, legumes, não tem glúten. Você não precisa ficar usando aqueles tabletinhos, que eu nem gosto de falar, de tempero, né? Industrializado, pelo amor de Deus. Outro dia eu cheguei na casa do meu irmão, vi um monte de tabletinho lá, joguei tudo fora. Ai, não, gente, é impossível ainda ter gente que ainda acredita que essas coisas são boas para a saúde. Nem colocar de vez em quando na comida, na verdade, não poderia, né? Então, sim, gente, tem que diminuir ou retirar de uma vez por todas refrigerante, os refinados, açúcar refinado, né? Essas coisas a gente tem que tirar da nossa alimentação, ou pelo menos diminuir, né? Diminuir para que a sua vida seja um pouco melhor, em uma vida mais saudável. Então é isso que eu propus aqui com a padaria, com a Artesanal Padaria. Uma alimentação saudável. E aqui sim, tem as guloseimas, porque ninguém pode ficar sem um pouquinho de guloseima, né? Mas tem os diets, tem os pães, tem os bolos, tem tudo, né, Lani? A Lani trabalha aqui com a gente. Tem tudo aqui, tudo mesmo. Massas, pizzas, e eu trouxe a fermentação natural para as nossas massas de pizza, para os nossos pães, que ainda ajuda a melhorar muito mais o seu intestino, a sua flora intestinal. Então é isso, gente. Vocês não podem dizer que não existe uma forma de se alimentar sem glúten. Existe, é tudo que Deus pôs aí na terra pra gente. Tá aí tudo, né? O que eu fico triste às vezes, que aqui a gente usa muita farinha de grãos, sementes, grãos, frutas, tubérculos. E isso hoje no mercado tem pouca concorrência. E o que faz com que essa matéria-prima fique mais cara. Mas infelizmente isso. Mas é meu propósito, né? Como dizem, é seu sonho, cuida. Então, é o meu propósito e eu vou lutar enquanto eu estiver com saúde, né? De pé para trabalhar. Eu vou trabalhar para dizer e mostrar para vocês que tudo é muito gostoso. Não tem muita diferença, não. Pode vir aqui, né? Experimentar os produtos. E o que vocês acham dos produtos daqui? Quem come aqui, o que acha? É muito diferente? Eu não acho muita diferença. Alguns pães, sim, né? Os pães, eles têm... Mas vocês têm que estar abertos para novos paladares, novas experiências. Quem não gosta de mudar, de ter novas experiências na vida? Então é isso. Se abram para isso. Deem a chance para o seu organismo, né, gostar de outras coisas também, né? Não só daquele pãozinho francês da padaria, nada contra. Eu não gosto, mas nada contra. Mas vocês têm que ter a chance de experimentar produtos novos e mais saudáveis para a sua vida. Então é isso, gente. Eu agradeço muito. Obrigada. Amanda Zolini, a Lani. E aqui vocês sempre vão encontrar a Lani, eu, cuidando de vocês com muito carinho e tirando todas as suas dúvidas, tá bom, gente? Um beijo para vocês, muito obrigada para vocês. Obrigada. E até a próxima.